E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 moedas pequenas. Evangelho de Lucas ainda, capítulo de número 2. Versículo de número 36. Chave? Amém. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido por 7 anos, desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. Hein? Tome os vossos assentos. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu estava meditando hoje sobre esse texto da profetisa Ana e eu fiquei pensando comigo e fiquei me vendo ou trazendo à minha mente a história dessa mulher. E algumas coisas me chamou bastante atenção. Alguns historiadores, alguns estudiosos, alguns livros a respeito da cultura judaica, vai falar que essa mulher ela tem 85 anos de idade. Melhor dizendo, 105 anos de idade. 84 anos é que ela está como viúva. Alguns vão dizer que ela casa com 14 anos e ela casa pura, ela honra a tradição, ela honra a tua casa, ela faz toda o seu cerimonial, tudo bonitinho. E 7 anos ela convive com seu esposo. E Deus acha por bem e o recolhe. E aí ela vai passar, após a morte, uma jovem viúva, 84 anos sozinha. E ela vai se dedicar a estar em oração e em jejum. E eu fiquei pensando muito sobre esse versículo tão pequeno, essa mulher chamada profetisa Ana, uma história que a Bíblia não diz de onde ela vem, como vem, ela surge nesse contexto, e eu fiquei pensando bastante, porque olha como é a vida, olha como que a vida ela pega a gente de surpresa. É um sonho de qualquer mulher casar. É um sonho de constituir um casamento, ter filhos. Talvez ela nunca pensou que com os seus 21 anos de idade, ela ficaria viúva. Mas aconteceu. Porque viver a vida é um desafio. Viver a vida é uma gangorra de altos e baixos. Tem dia que o céu está estrelado, o sol está brilhando, mas há noites escuras. Tem dias de paz e dia de guerra. Há dias de batalhas, de desafios,
de vitórias, mas há noites de choros. E essa mulher, ela se projeta, ela casa, ela se entrega a alguém, ela constrói uma família, e de repente, tudo que ela projetou muda. Tudo que ela sonhou, acontece o oposto daquilo que ela desejava que acontecesse. Uma passagem bem simples, uma passagem bem curta. Você não tem uma história para você andar para trás, nem uma história para frente. Um versículo bem pequeno. Mas o que me chamou a atenção é que o golpe que a vida dá nela não levou a ela a endurecer o teu coração. Ela não culpa Deus pela partida do seu esposo. Ela não atribui a Deus a sua dor, ao seu sofrimento. Então já quero abrir um parênteses para começar a falar com você que as adversidades da vida, ela tem dois propósitos. Ou ela nos traz mais perto do altar, ou ela nos distancia do altar de Deus. Ou ela nos faz ser mais íntimos, ter mais comunhão e nos entregar a Deus, ou ela rouba a única coisa que tem no nosso coração, chamada esperança. Ou ela mata o único grãozinho pequeno, como Jesus diz, chamado fé, comparado ao grão de mostarda. Porque se a gente se fechar e a gente querer atribuir a Deus, porque aquilo que nós projetamos, aquilo que nós desenhamos, aquilo que nós sonhamos e se frustramos a Deus, isso nos matará. Isso nos levará para longe da presença do Senhor. O que faz essa mulher viver no tempo? O que faz essa mulher viver em oração e em jejum, talvez a um Deus que não respondeu a ela com a cura que ela precisava para o teu marido? Porque se ele adoeceu e ela é uma mulher de oração, eu posso imaginar que ela orou para que Deus curasse. Mas a resposta de Deus para ela foi não. O que leva ela a caminhar? O que leva ela a permanecer? O que leva ela a continuar na mesma adoração? Havia uma promessa. Deus está em silêncio 400 anos. O texto diz que ela é uma profetisa. Ela não deixa de orar, ela não deixa de jejuar, e ela não deixa de anunciar que Jesus viria e que a promessa se cumpriria. Tendo percas, tendo dores, vivendo na solidão, sem filhos, sem esposa. E nós não estamos falando no contexto atual, onde a mulher tem acesso ao livre ao mercado de trabalho, onde a mulher não é vista como um objeto apenas para dar um filho varão ao homem. Nós estamos falando em um contexto onde a mulher não tinha os mesmos valores que a atualidade tem. E ela se dedica a viver para Deus. Ela se dedica a buscar o Senhor. Os anos se passaram. 84 anos como viúva. Alguns vão dizer que a idade dela, ela está com 105 anos de vida. E alguém pode dizer, com 105 anos de vida, ela consegue orar e jejuar. Interessante, né? Tem jovem aqui com 14 que não consegue orar e jejuar, mas a mulher com 105 anos jejua e ora.
Tem irmãs aqui mais novas que não conseguem jejuar, mas uma senhora de 105 anos consegue jejuar e orar. Tem irmãs aqui que não conseguem ajoelhar, porque diz que o joelho dói, mas uma senhora de 105 anos que não tem mais nem joelho. Tem o quê? Mas a mulher consegue ajoelhar e orar, né? E eu fiquei pensando sobre tudo isso que acontece na vida dessa pequena mulher que está anunciando o reino de Deus, que está falando da grandeza de Deus, que está acreditando na promessa que o Filho de Deus viria, que tinha todos os motivos para se revoltar contra Deus, porque o Senhor não me atendeu, porque o Senhor não me respondeu, porque o Senhor não me deu o que eu queria, porque algo não me aconteceu. Mas o texto diz que de manhã ela está na presença do Senhor. O texto diz que à noite ela está na presença do Senhor. E o texto não diz que ela está de mão vazia, diz que ela está com súplica, diz que ela está com jejum, diz que ela está com uma adoração a Deus. Ou seja, ela não vem por vir, ela não vem por obrigação, ela não vem porque ela não tem uma casa, ela não tem uma amiga, ela não tem um convívio, não é porque ela é solitária e ela encontrou na igreja amigos, não. Ela vem porque ela sabe que há uma promessa, que ela vai viver esta promessa, e que na casa do Senhor ela não pode se apresentar de mãos vazias. Deus maravilhoso. Muitas coisas mudou na vida dessa mulher. Chegou a idade. Talvez você deve ter visto uma foto que a pastora de vocês postou, e eu vi muitos comentários de algumas irmãs, ela com o cabelo solto, mostrando as suas mechas brancas. Talvez o cabelo dessa jovem, quando ela casou, era preto, e agora ela está com a sua idade avançada, os seus cabelos estão brancos. Talvez a cor do cabelo dela mudou. Talvez a sua pele já não é uma pele lisa, ela já não tem a mesma vaidade de se maquiar, porque com o passar do tempo, a sua pele ficou flácida. Talvez ela não tenha o mesmo pique, o mesmo vigor daquela jovem de quando se casou. Talvez ela não tenha a mesma força física, ela não tem o mesmo vigor, talvez, para andar, talvez anda com mais dificuldade, talvez tenha que sair mais cedo para chegar no horário do culto, porque ela vem andando, para, respira e descansa. O corpo dela envelheceu, mas a alma dela não. Ela ainda esperava a promessa viva. A vida vai mudar, a gente vai amadurecer, cabelo branco vai surgir, dores vão vir, enfermidade, ganho e perca, mas a pergunta é essa: nada que a vida faz do lado exterior pode mudar o nosso espírito, o nosso interior. Deus fez uma promessa a um homem, e este homem estava no seu vigor. Passou-se os anos, e quando ele foi tomar posse dessa promessa, ele esperou 40 anos acontecer. Quando ele chega, a sua aparência não é mais do menino que recebeu a promessa. Mas Caleb olha e diz que o seu espírito continuava o mesmo que quando a promessa lhe foi feita. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A vida
vai trazer para a gente todo tipo de sentimentos. Ela vai trazer alegria, ela vai trazer dores, ela vai trazer vitórias, ela vai trazer percas. A gente vai se machucar, a gente vai se ferir, a gente vai se ajuntar, a gente vai se afastar. Tudo isso faz parte da vida. A pergunta que tem que ficar para mim e para você é uma só. A gente vai permanecer sendo doce ou vai deixar com que a vida nos torne alguém amargo? É aí que está a questão. Porque se a própria Bíblia ensina que tudo passa, se a Bíblia diz que tudo é passageiro, a tua beleza vai passar, o teu status vai passar, a tua fama vai passar, o teu vigor vai passar, as tuas conquistas, os teus troféus, o teu triunfo, tudo vai passar. Nada será o seu sofrimento, vai passar. Aleluia. A tua dor Glória a vai Deus. passar. Glória a Deus. Alguém se projeta, alguém desenha no papel o seu sonho, alguém está com medo da sua família passar fome, alguém está vendo a crise chegando no país, o seu marido tem uma ideia, vamos mudar, a terra que nós estamos é a terra da bênção, mas a crise chegou, e precisamos sair daqui. Para onde nós vamos? Vamos para a terra de Moabe. Pega a sua mulher, pega os seus filhos e muda. Os primeiros anos, tudo ocorre bem, tudo dá certo, tudo prospera. De repente, a vida pega de surpresa. A morte bate na casa, morre o esposo, leva os filhos, fica Noemi com apenas 2 noras. Noemi agora quer retornar para Belém, porque ela ouviu falar que em meio à crise que havia em Belém quer dizer casa do pão, Deus cuidou do seu povo. Ela quer retornar para Belém. Ela saiu alegre, ela saiu feliz, ela se projetou, mas de repente algo deu errado. E agora o texto diz que alguém olha para ela e ela diz: não me chame pelo meu nome de Noemi, me chame de Mara, porque ela está atribuindo o que aconteceu na vida dela a Deus, dizendo: o Todo-Poderoso se levantou contra mim, Deus me feriu, me chame de Mara, porque em amargura está a minha alma. Você conhece a história? Eu não vou pregar muito hoje é só esse versículozinho aqui. Uma nora vai embora, a outra lhe acompanha. Ela retorna para a terra, mas algo que lhe aconteceu, as suas percas, lhe mudou algo dentro dela mesma. Ela atribui a sua dor, ela atribui a sua perca a Deus. E ela se tornou alguém amarga. São 2 mulheres que têm percas. Uma consegue entrar no templo e adorar a Deus, porque a mudança só foi do lado exterior. A outra, a mudança foi dentro do interior. Quem olhava para Noemi dizia: é Noemi, porque ainda reconhecia os traços.
reconhecia a cor de pele, reconhecia o teu rosto, mas quem conhecia ela no momento de júbilo, de alegria, de gratidão e louvor, quando se aproximava, via algo dentro dela modificou. Quem olhava para profetizar, Ana dizia: já vem ela, está envelhecida, está fraco, mas sabia dentro dela ainda tem uma chama acesa. O que é que a vida tem mudado em mim e em você? O que a vida tem feito comigo e com você? Tem nos tornado pessoas frias, tem nos tornado pessoas ingratas, tem nos tornado pessoas murmuradoras. O que a vida tem feito com nós? Porque a vida, ela tem o poder de causar em nós esses dois efeitos. Ou ela nos leva mais perto de Deus, ou ela nos distancia dos pés do Senhor. Ou ela nos torna pessoas mais aquebrantadas, mais sensíveis, mais de coração aberto, ou ela faz com que o nosso coração se torne uma rocha, uma pedra. Porque o nosso capricho, porque a nossa oração, porque o nosso plano foi frustrado. Perdi meu esposo, perdi os meus filhos, o Todo-Poderoso se levantou contra mim. 84 anos de viúva. Ela jejua, ela ora pela manhã e pela tarde, prestando cultos a Deus. Nenhum momento diz: tu me deixaste só, como foi pregado pela Michele na quinta-feira. Eu me tornei uma viúva desamparada, eu não tenho cuidado. Quando a Bíblia diz assim: guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida e da morte. Jesus ele vai falar algo parecido nessa linha, mas ele vai mostrar para nós o que faz nós revelarmos o que está dentro de nós. Ele diz: a boca só fala o que o coração está cheio. Se ele está mandando eu guardar o meu coração, se ele está mandando eu tomar cuidado com aquilo que eu posso nutrir, com aquilo que eu posso guardar e com aquilo que eu posso descartar, é porque ele está querendo dizer lá na frente: você vai revelar para quem está à tua volta se o que há dentro de você é vida ou morte. Se há alegria ou tristeza. Se você realmente aceita o plano de Deus, ou se você é alguém revoltado na fé. Pastor, por que o senhor leu a passagem da viúva de novo, das moedinhas de novo? De quem era a obrigação de cuidar da viúva? Era a ordem de Deus para quem?
a viúva necessitasse. Por isso que Tiago vai dizer que a religião verdadeira não é a Batista Santuário, não é a Assembleia de Deus, não é a Presbiteriana, não é a Universal, não é a Adventista do Sétimo Dia, nem a Pentecostal. Jesus foi ali e volta já. A religião verdadeira é que cuida dos órfãos e das viúvas. Ela está indo para o culto, aonde a igreja teria que proporcionar a ela alguma coisa, e ela não vai lá para tirar da igreja, ela vai dar o pouco que ela. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Era a igreja que tinha que tirar do que recebeu das ofertas, do que recebeu das doações, para atender a viúva. Mas ela entra com tudo que ela tem, que é pouco, e ela não vem para tirar, ela vem para dar. Sabe o que isso revela? Isso revela o estado de espírito dela. E sabe qual é o estado de espírito dela? O estado de gratidão. Sabe qual é o estado de espírito dela? Não é de alguém revoltado. Porque se ela fosse uma viúva revoltada, ela ia dizer: eu estou aqui cultuando, prestando a Deus um culto a um Deus que tirou meu esposo. Não, ela tem gratidão em cooperar, ela tem gratidão em participar, ela tem gratidão em oferecer a ele um culto, mesmo não tendo quem ela gostaria que estivesse, que era o seu esposo. O que a vida tem feito comigo e com você? A sua luta com a sua mudança tem sido apenas com o seu interior? A sua luta, e eu não estou contra aqui, pelo amor de Deus, eu acho que eu estou pregando para crentes inteligentes aqui nessa noite. Você quer mostrar para a pessoa que você continua o mesmo, e quando surge uma mudança, um fio de cabelo branco, você corre e se pinta porque você quer mostrar que está bem. Isso é louvável. Isso é uma forma de você adorar a Deus, de se preparar, de vir para o culto, de pôr a sua melhor roupa, de vir bonito para o seio do Senhor. Mas se você só se preocupar com isso, e você chegar aqui, bem alinhado, com o melhor terno, com o sapato brilhando, com a sua gravata, com o seu penteado, mas se você estiver como Noemi, você não passa e eu de um sepulcro calhado, bonito e podre. E me desculpe te dizer, não foi Deus que te fez ficar amargo. Me desculpe te dizer, não foi Deus que me fez ficar amargo. Me desculpe te dizer, não foi Deus que frustrou os teus sonhos. Jeremias diz ele, os meus planos ao teu respeito é plano de paz. Aleluia! Glória a Deus! Deus não tem nada a ver com os teus fracassos. Verdade, Deus. Deus não tem nada a ver com as tuas escolhas. Aleluia! Deus não tem nada a ver com as tuas decisões. Deus não tem nada a ver com os caminhos que você escolheu percorrer. O plano dele é de paz. O pensamento dele é maior do que os nossos.
um desafio, meu irmão. Viver não é simplesmente acordar. O que mantém um homem vivo, a gente sabemos que a misericórdia de Deus, não é isso que eu quero dizer, o que mantém um homem vivo é o sonho que ele carrega com ele, que dá a ele combustão para viver. E quando o homem perde ou deixa de sonhar, a vida parece não ter mais sentidos. Porque a nossa vida é baseada em planos, em projetos. E eles vivem mudando. É simples assim. Quem namora, projeta em casar. Quem casa, projeta em ter filho. Quando os filhos nascem, projetam em educar, em ensinar e pôr na faculdade. Os filhos casam e os netos. Projeta-se para os netos. Observe que os planos vão dando. E nessas mudanças de planos, aquilo que a gente não projetou, aquilo que nós não desenhou, está sujeito a surgir no cenário chamado vida. Haverá percas, haverá conquista, haverá choros, noite mal dormida, haverá dias que você quer largar tudo, abandonar tudo, sair correndo sem destino, mas haverá momento que você vai respirar, vai encontrar a tua paz interior, vai pensar, vai pesar na balança e vai dizer, não vale a pena desistir. Haverá dias que você não vai querer orar nem para você, não vai nem escovar os dentes, nem lavar o rosto, que você vai se assustar com o que você vai ver. Você não quer ver ninguém, mas haverá dias que você vai querer abraçar todo mundo. Bem-vindo à vida. E é isso que faz a vida um mistério. É isso que faz a gente ter prazer de viver, é não saber o que vamos enfrentar amanhã. E por isso que Jesus nos preparou. Não fique preocupado com amanhã, você não sabe se amanhã você vai chorar ou vai sorrir, mas o presente está hoje aqui. Então não perca o presente, não deixe passar o hoje. Não deixe passar hoje. Hoje é o dia que precisa ser vivido. Hoje é o dia que Jesus precisa ser adorado. Hoje é o dia que Jesus precisa ser cultuado. Hoje é o dia que você precisa entregar a tua fé, tua adoração, o teu culto, a tua gratidão. Glória, glória. Aleluia. Mas o problema é que nós estamos no dia de hoje e já estamos pensando como projetar o ar. Jesus vai ser apresentado no templo. Simeão recebe Jesus, Maria e José não entendem nada. Ele vai proferir um cântico dizendo, pode agora me recolher. Ele também está muito tempo no templo esperando a promessa. Qual é a promessa? De ver o Salvador. Qual é o Salvador? Jesus presente. Ele apresenta Jesus como um pastor apresenta uma criança no culto. Mas a profetisa está lá com 84 anos de viúva, profetizando, orando, jejuando, se consagrando. A vida foi dura com ela. Ela não ficou viúva com 60 anos, ela ficou viúva com 21 anos de idade. Os seus projetos, os seus sonhos parecem ser frustrados. As suas perdas. Mas nada muda dentro dela. Ela continua servindo ao Senhor. Com súplicas
Preste bem atenção nessa frase. O mesmo sol que amolece o barro é o mesmo que endurece. A mesma vida que te faz chorar, te faz sorrir. Um dia saiu uma matéria nos Estados Unidos a respeito de profissões. E disseram que a profissão mais difícil é ser pastor. Você sabia? Se fosse colocar no hall de profissão, eles foram estudar a vida de um pastor. E diz que é impossível um ser humano por si só aguentar pastorear um rebanho se não for por ajuda divina. Pesquise na internet. Porque não é só subir aqui e pregar. Pastor tem que ser conselheiro. Pastor tem que ser ouvinte. Pastor tem que entender um pouco de cada coisa. Tem que orientar, tem que ensinar. Tem que preparar a mensagem. Mas pastor tem que lidar com todo tipo de sentimento. Ele recebe uma ovelha nova e se despede de uma que está indo embora. Nasce uma criança na igreja e enterra um idoso ou alguém. Você vive. E isso nos faz ou se tornar um melhor pastor, um melhor obreiro, ou isso nos faz nos tornar um obreiro carrancudo, um obreiro insuportável, um obreiro chato, porque a gente tem braço. A gente às vezes parece aquele boneco da Xuxa quando assistia desenho. Tinha um boneco na Xuxa que ele tinha uns 8 braços, mas tem braços para abraçar todo mundo. Mas quando a gente precisa, não tem ninguém para usar. Nós temos ouvido para ouvir todo mundo, mas quando a gente precisa, graças a Deus que no nosso quarto tem uma porta e um Deus a gente lidar com a ingratidão, a gente lidar com todo tipo de sentimento. Isso nos faz ser pessoas melhores ou pessoas piores. Quem você é? Como você continua sendo? Tem uma história da Bíblia, só tem uma coisa nessa história que me impressiona, só uma. A história é linda, a história é maravilhosa, mas tem uma coisa que me impressiona. Só uma coisa que me impressiona nessa história. Porque eu vejo todo mundo falando de Jó, mas Jó não está vivendo na graça. E se Jó não está vivendo na graça, e ele está vivendo na lei, Jó não entende o que é o reino das trevas. Jó não tem acesso a Satanás, porque na lei não é aberto que por detrás de um homem pode ter uma atuação maligna. Na lei se via a ruindade do coração do homem, não se via uma possessão maligna. Vocês conseguem entender isso? E que te admira que se Jó não conhece o diabo, Jó entende que tudo na sua história somente é Deus. Por que ele não atribui nada a ninguém? Porque só tem um ser supremo na história dele. Só tem um Deus que governa a história dele. Só tem um Deus poderoso na história dele. Por isso que ele diz, tudo que ele me deu, ele tirou. Bendito seja o nome. Ele não atribui a nada ao inimigo, porque o inimigo é algo desconhecido da vida de Jó. Nós temos a visão aberta. Nós temos o céu aberto. Aleluia. Nós enxergamos a luz e as trevas. Nós sabemos quando é atuação maligna,
quando é a atuação de Deus e quando é a nossa escolha. Jó poderia se frustrar e dizer: se eu estou sofrendo, foi o Todo-Poderoso que fez, porque não tem ninguém na minha história, é só Ele. E Jó continua adorando a um Deus que levou ele ao sofrimento por permissão, para provar a tua fidelidade. Sabe como que nós nos comportamos? Fazemos as nossas escolhas, escrevemos os nossos próprios sonhos, traçamos o nosso próprio destino, e quando dá tudo errado, a culpa é de Deus. Por que você não vai para o culto? A porta não abriu. Por que você... Deus me curou. Por quê? E paramos. Tem alguém aqui que ainda que envelheceu por fora, mas por dentro ainda continua crendo nas promessas do Senhor. Eu fico imaginando a vida de Paulo, chegando no seu final, na sua velhice, olhando, dizendo: combati, acabei, mas a promessa que eu espero está chegando. Foi chicoteado, foi apedrejado, foi caluniado, o navio despedaçou, foi picado por serpentes, viveu de tudo. Em nenhum momento se tornou alguém amargurado. Não se tornou vítima. Está cheio de crente vítima dentro da igreja. Vítima. Procurando um bote, alguém para culpar o seu estado de espírito. Alguém para culpar a sua situação. E não só na igreja, né? Na sociedade. Você é um marginal por quê? Porque eu nasci na periferia. Mas na periferia teve gente que se tornou trabalhador. Você se tornou marginal por escolha. Você é revoltado assim por quê? Porque meu pai me batia. Mas teve muita gente que apanhou do pai e se tornou revoltado. Você é assim porque eu não tive nem pai nem mãe. Eu fui criado no orfanato, se tornou revoltado, mas teve outros que foram criados e quando tiveram pai e mãe, preferiram ser o melhor pai e mãe do mundo. Preferiram dar amor do que revolta. O que te leva a profetizar, Ana, é que eu não vou partir enquanto o menino não entrar por essas portas. Mas você não tem esposo, tudo bem, mas a promessa que eu espero é que Jesus vai chegar. Mas você está sozinha, você envelheceu. O meu físico não é o mesmo, mas o meu espírito, a minha fé continua intacta. Eu não vou deixar de adorar, de buscar de manhã e de noite. E o texto diz que ela vê Jesus sendo apresentado. Se coloque de pé.